Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em uma das cartas que Paulo escreve e envia, e esta carta ele envia a uma pessoa, Filemon. As outras cartas que Paulo escreve, ele escreve a uma igreja, ele escreve para mais pessoas, mas essa aqui em específico, ele endereça e ele manda entregar para um filho na fé que ele tem, chamado Filemon. Essa carta é uma carta maravilhosa, tem algumas lições e ensinamentos para as nossas vidas, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. Eu vou ler com vocês, eu ia falar capítulo 1, mas só tem o capítulo 1. Ela é a carta mais curta que o apóstolo Paulo escreveu, tem apenas um capítulo com 25 versículos, mas eu vou ler com vocês dos versículos 1 a 3, depois de 8 a 21, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Ou seja, tinha uma igreja na casa de Filemon, lá em Colosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Depois, a partir do versículo 8, diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e para mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba a ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. Amém. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Se puder, feche os teus olhos. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em um lugar como este, para juntos cantarmos a Ti, levantarmos as nossas mãos e rasgarmos os nossos corações na Tua presença. Como é bom estarmos na Tua presença e sermos cheios e ouvirmos a Tua voz e adorarmos a Ti. E o nosso pedido, a nossa oração nessa noite, Deus, é que mais uma vez o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Nós queremos ser ensinados pelo Senhor através da Tua palavra, queremos ser inspirados, Pai. Fala conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas fala conosco nessa noite aquilo que precisamos ouvir. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor sabe da nossa história, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor sabe dos nossos choros, das nossas vitórias, conquistas, o Senhor sabe de todas as coisas. E o que nós dizemos ao Senhor nessa noite é que nós damos liberdade para o Teu agir neste lugar, nós damos liberdade para que o Senhor fale conosco, nós abrimos os nossos ouvidos, e não apenas os nossos ouvidos, mas abrimos também os nossos corações, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado das nossas vidas nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que mais uma vez a Tua unção esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir
tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Esta é uma carta de amor. Esta é uma carta que o apóstolo Paulo escreve de coração para coração. As outras cartas que Paulo escreve é para uma igreja, é para várias pessoas, mas essa em específico, ele está mandando para um filho na fé. Esta é uma das cartas que nós chamamos de cartas das prisões, da prisão de Paulo. Aqui, provavelmente Paulo está preso em Roma, sua primeira prisão, por volta de 60, 62 depois de Cristo, e é da prisão, na verdade, que ele escreve esta carta e vai enviar a este homem chamado Filemon, que a sua casa, o local onde ele mora é em Colosso, e com certeza ele havia se convertido com o movimento até do apóstolo Paulo ter passado por ali, implantado igrejas, e esse homem agora chamado Filemon, ele tem um ministério também, ele é alcançado e ele começa a fazer uma igreja, culto na sua própria casa. Dizem que provavelmente ele era um homem de bens e abre o espaço da tua casa, do seu lar, para receber as pessoas, para abençoar a vida das pessoas. E acontece que esse homem aqui, Filemon, ele tinha um servo e ele tinha um escravo. O que para nós, na verdade, é um absurdo, naquele tempo, na verdade, era algo extremamente comum. Pessoas de bem, que tinham terras, que tinham casas grandes, eles tinham também escravos, servos que trabalhavam em suas casas e trabalhavam nos seus negócios. E escravos, na verdade, a questão é que escravos não podiam fazer o que eles bem entendiam, não é como um funcionário. Um funcionário, ele pode dizer, olha, não estou mais feliz aqui, não quero mais trabalhar na tua casa, não gosto de você. Ele pede as contas e ele vai embora e está tudo certo, ele tem esse direito. Um escravo não tinha esse direito de um belo dia acordar e tomar a decisão de que eu não quero mais estar aqui, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não, ele era um escravo, ele não podia ir embora. E por algum motivo, a Bíblia não nos conta o motivo, não entra nos detalhes, nos pormenores, mas por algum motivo este homem chamado Onésimo, ele decide fugir. E ele decide fugir porque, é claro, ele não queria mais ficar lá e ele não poderia simplesmente notificar o seu chefe, o seu patrão, Filemon, e dizer, olha, eu vou para outro lugar, vou trabalhar para outra pessoa. Não, a opção que ele tinha, se a decisão dele fosse de ir embora, seria de fugir, porque ele não receberia a liberação do seu patrão de simplesmente pegar suas coisas e ir embora. Quando você lê a carta, você percebe que Onésimo, ele não foi apenas embora. A gente não sabe o que houve, se houve uma confusão entre ele e Filemon, se eles brigaram, o que aconteceu. Mas o que a gente sabe é que provavelmente, e até pelo fato, até estudiosos vão dizer que para ele ter saído de Colosso e ter ido até Roma, que é onde Paulo estava como prisioneiro em uma prisão, mas a prisão de Paulo em Roma era em casa. Ele ficava dentro de uma casa e nesta casa ele podia receber pessoas ali para conversar, enfim. Mas o que dizem é que para Onésimo ter conseguido fazer uma viagem de Colosso até Roma, que era muito distante naquele tempo, não é como hoje, ele não pegou avião, ele não pegou carro, ele teve que se virar talvez em cima de um animal, sei lá, uma viagem muito longa, e provavelmente ele sendo escravo, ele não tinha muitos bens e muitas coisas. Provavelmente, é bem provável, que quando ele saiu da casa de Filemon, ele tenha pego algumas coisas que não era dele, porque ele sabia que ele precisaria de algumas coisas para se manter no caminho, ele sabia que ele precisaria vender talvez alguns utensílios para durante um tempo sobreviver, e ele escolhe uma cidade grande para ir. Afinal, ele é fugitivo, afinal, um lugar onde tem muita gente, para que ninguém me descubra, para que ninguém me veja, então é bom eu ir para um lugar grande. E ele decide fugir para Roma, provavelmente com alguns pertences, com algumas coisas, até porque você vai ver que Paulo,
na carta que ele envia a Filemão, ele diz: olha, se Onésimo te causou algum dano, se ele te fez algum mal, se ele pegou alguma coisa, deixa comigo, coloca na minha conta que eu vou restituir, que eu vou pagar a você. Bem provável que Onésimo tenha pego alguma coisa quando ele saiu da casa de Filemão. E a princípio a ideia de Onésimo era fugir para um lugar bem longe, distante, e mal sabia ele que ele ia chegar a Roma, e em Roma ele teria um encontro com um homem chamado Paulo, já idoso, avançado em idade, que com esse encontro que ele teria com esse homem chamado Paulo, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele sai fugido e ele não faz ideia de que ali na frente, alguns dias depois, ele teria um encontro. Na verdade, existe até uma dúvida aqui, uma discussão, será que porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, o homem que eu gerei em algemas. É claro que nós sabemos que o apóstolo Paulo estava preso. Alguns dizem que é possível que Onésimo tenha sido preso com Paulo por algum motivo que ele fez, mas outros já dizem que não, que na verdade levaram Onésimo até Paulo, e ele tem um encontro com Paulo de uma forma ou de outra. O que é importante é que, não sei como, mas de algum jeito, aquele homem, esse homem chamado Onésimo, fugitivo, que causou um mal talvez ao seu Senhor, ele vai ter um encontro com o apóstolo Paulo, e ele não fazia ideia que este encontro com o apóstolo Paulo, com um prisioneiro, que ironia, né? O fugitivo se encontrando com o prisioneiro, e recebendo um destino que ele não fazia ideia, talvez, que teria para a sua vida. E aqui a primeira coisa, já que me chama a atenção, e talvez a primeira lição que eu tiro desse texto que a gente está olhando nessa noite, sabe o que é? Porque o que eu vejo nesse texto é que Onésimo, ele conseguiu sim fugir do seu patrão, e ele conseguiu talvez realizar o seu plano de ser um fugitivo, de não ser encontrado, e sim, isso aconteceu. Mas me chama a atenção aqui é que não existe um lugar que eu possa me esconder de Deus. Não existe um lugar que eu consiga me esconder de Deus. Onésimo, ele podia se esconder de Filemão, ele podia encontrar um lugar onde Filemão não iria o encontrar, e foi exatamente isso que ele fez. Ele vai a Roma, a uma grande cidade com uma população muito grande, e Filemão não iria encontrar Onésimo, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deixa eu te dizer algo, talvez você tenha fugido de algumas coisas, talvez você tenha fugido de alguns lugares, e a sensação que eu tenho é que a igreja talvez seja esse encontro de Onésimo com Paulo. Você não fazia ideia que em algum momento você chegaria a um lugar como esse. Talvez você não fazia ideia, você fugiu daqui para lá, de lá para cá, e você não fazia ideia que você um dia iria chegar num lugar como este, e que um lugar como este, um encontro com Deus, iria dar um destino para a tua vida que talvez você não fizesse ideia. Na verdade, podia parecer coincidência, na verdade, eu não sei como aconteceu, mas talvez pessoas, não sei por qual motivo, mas pegaram Onésimo e levaram Onésimo, talvez disseram a Onésimo, olha, talvez Onésimo chegou lá e fez algumas amizades e disse, estou meio perdido, não sei o que eu faço, e talvez pessoas pegaram ele e disseram, não, deixa eu te levar para um cara que vai te falar algumas coisas, que vai mudar a tua vida. E talvez Onésimo tenha dito, olha, é disso que eu preciso de um direcionamento, eu preciso receber uma palavra, eu saí de um lugar e estou aqui, não conheço ninguém, estou meio perdido, e ele chega até esse lugar onde ele se encontra em uma prisão com o apóstolo Paulo. Poderia parecer coincidência, mas não era coincidência. Aqui eu vejo um encontro de Deus, aqui eu vejo a mão de Deus, aqui eu vejo o favor de Deus. E deixa eu te dizer algo, tem coisas na tua vida que você pode até não compreender por um tempo, tem coisas na sua vida que acontecem e deixam de acontecer, que você pode até pensar, meu Deus, o que será que está acontecendo? Ou até mesmo alguns encontros que você pensa, nossa, que coincidência. Mas deixa eu te dizer algo, Deus não perdeu o controle. Até quando nós fugimos, até quando nós erramos, até quando nós saímos do centro da vontade de Deus, Deus vai preparando o caminho, Deus vai conectando eu e você com pessoas, Deus nos traz de alguma forma até um lugar como esse.
Talvez você que está nessa noite aqui, talvez é exatamente o que você está pensando: eu nem sei o que eu vim fazer aqui, eu vim a convite de um amigo, de uma amiga, pastor, e sei lá, você está falando, isso parece coincidência. Deixa eu dizer algo para você: não é coincidência. Deus preparou este encontro para você nessa noite, e Ele preparou este encontro nessa noite para você, porque talvez você esteja fugindo há tanto tempo de tanta gente, de tanta coisa. Chegou o momento de Deus dar o destino que Ele tem preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Enquanto muitas vezes a gente pensa ser coincidência, na verdade se chama algumas vezes providência divina. Nossa, que coincidência! Não, não é coincidência. Nossa, pastor, eu cheguei num lugar como esse sem querer. Não, não foi sem querer. Deus tinha um encontro marcado com você. Existia algo da parte de Deus, um plano, um sonho que Ele queria depositar no teu coração, para que você pudesse viver aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, e é o que vai acontecer aqui. Como é que alguém poderia pensar que Deus iria dar um destino? Como é que alguém poderia pensar que Deus iria mudar a história? E não é que Deus apenas iria dar um destino para uma pessoa comum, mas Deus iria dar um destino para um fugitivo. A verdade, querida, é que quando você olha para esse texto aqui, a gente olha para esse homem chamado Onésimo. Na verdade, sabe quem é Onésimo? Eu sou Onésimo, você é um Onésimo também, porque é quem nunca fugiu da presença de Deus, quem nunca fugiu de Deus, quem nunca quis fazer sua própria vontade, quem nunca se cansou em algum momento e disse: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar as minhas coisas, eu vou virar as costas e eu vou embora, eu vou viver do meu jeito, eu vou viver a minha vida. Mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Você tentou fugir, e no final das contas você chegou num lugar como esse. Deus está dizendo para você: meu filho, agora eu te peguei, eu tenho um destino para a tua vida. Versículo 10 e versículo 11, olha o que diz: sim, solicito, porque de alguma forma Onésimo tinha feito mal a Filemão, e o apóstolo Paulo vai pedir que Filemão receba seu filho agora, o seu irmão em Cristo Jesus, chamado Onésimo. E ele diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Isso aqui eu acho interessante. Onésimo, que eu gerei entre algemas, é algo sendo gerado, talvez no pior lugar. É algo poderoso sendo gerado na pior circunstância. Qual a circunstância? Paulo preso, talvez Onésimo preso com ele, nós não sabemos. Mas na pior circunstância, talvez que uma pessoa poderia estar, algo poderoso sendo gerado. Apóstolo Paulo disse antes, ele era o quê? Inútil, ele não servia. Mas a partir deste encontro, neste lugar pouco provável, neste lugar que a princípio nós desprezaríamos e diríamos: não faz sentido esse lugar, algo de bom não sai deste lugar. Isso me chama muita atenção, porque tem vezes que são nas algemas da vida que Deus vai gerar coisas poderosas nas nossas vidas. Eu penso que às vezes é nos lugares menos prováveis que a gente chega, que Deus vai gerar e fazer coisas poderosas em nossas vidas e através das nossas vidas. Tem muitos lugares que nós não gostaríamos de estar. Tem muitos lugares que nós não gostaríamos de viver ali. Tem ambientes, tem trabalho, tem situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Mas um texto como esse me ensina algo poderoso. Até talvez nos piores momentos, Deus é tão bom e Deus é tão poderoso que até em algemas, até na prisão, até no lugar desfavorável, até na situação que não é confortável, mesmo assim Deus continua trabalhando. Mesmo assim Deus continua gerando
gerando algo poderoso. Talvez você se sinta, talvez até como o apóstolo Paulo aqui, em algemas, preso em uma situação que não é favorável, e você diz: Deus, o que é que pode sair de bom, o que é que pode ser gerado de bom? Mas Deus talvez esteja te dizendo nesta noite: até em algemas, até em lugares desfavoráveis, até em lugares desconfortáveis, eu sou poderoso para fazer talvez coisas que você não imaginou, não pensou que eu poderia fazer, até em algemas. Às vezes a gente pensa que Deus precisa de um lugar favorável para nos favorecer. Às vezes a gente pensa que Deus precisa de uma situação favorável para agir nas nossas vidas. Deixa eu te dizer, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Se Ele precisar fazer um milagre, Ele faz um milagre. Essa é a nossa diferença para Deus. Eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. Eu não consigo fazer, mas Deus consegue fazer. Até de prisões Ele gera algo poderoso, tanto que Ele diz a Filemão, Ele diz: olha, antes ele era inútil, mas agora a partir deste encontro, neste lugar que não fazia sentido, em uma prisão, algo poderoso foi gerado. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Algo poderoso vai ser gerado até nos lugares desfavoráveis da sua vida, até nas situações que você olha e pensa: não tem como sair algo de bom aqui. Deus vai gerar algo poderoso, até na lágrima, até na dor, até no dia difícil, talvez na situação e no momento que você pensa não ser possível. Deus está te dizendo nessa noite: eu sou poderoso para gerar algo maravilhoso a partir desse lugar que nem você consegue acreditar. Como Deus é poderoso. Então eu penso que tem prisões que não vêm para nos matar ou nos destruir, mas talvez para nos preparar para um destino, para um lugar que Deus tem para as nossas vidas. Talvez o apóstolo Paulo não podia fazer ideia que, pensa numa coisa, será que Paulo teria tido o tempo que ele teve para escrever 4 cartas enquanto ele estava preso, se ele não estivesse preso? Ele fazia viagem para cima e para baixo, viagem missionária, fundando igreja aqui, abrindo igreja ali, viajando de lá para cá, de um canto para outro, pregando e evangelizando e estabelecendo igrejas. Será que ele teria o tempo? Onde é que ele teria o tempo suficiente para escrever cartas a irmãos, a igrejas, para encorajar? Então olha só que coisa poderosa. Às vezes a gente está pensando o seguinte: meu Deus, olha essa prisão, meu Deus, olha isso. Mas tem prisão que não é para nos matar, tem prisão que é para gerar algo poderoso nas nossas vidas e através das nossas vidas. Tem circunstâncias que são ruins, tem coisas que acontecem que não são favoráveis, que a princípio, quando nós estamos vivendo, a gente não consegue compreender. Meu Deus, por que é que isso está acontecendo? Eu sirvo ao Senhor, eu ando com o Senhor, e isso não poderia estar acontecendo comigo. Imagina os pensamentos do apóstolo Paulo, talvez ali na prisão, dizendo: a única coisa que eu fiz foi pregar o evangelho, a única coisa que eu fiz foi falar de Jesus para as pessoas, a única coisa que eu fiz foi levar salvação às pessoas, a boa notícia, o evangelho para as pessoas, e eu estou preso. Sim, mas Deus talvez precisava naquele período Paulo naquele lugar, porque algo poderoso seria gerado naquele lugar. As prisões não podem nos parar, os momentos difíceis não podem impedir de Deus gerar aquilo que Ele tem para gerar na minha vida e através da minha vida. Não foi assim com José. José passou por momentos difíceis, José foi preso, José foi caluniado, mas na verdade aquele não era o fim para José. Deus estava gerando algo em José para levar ele para o lugar que Ele tinha preparado para a vida dele. Então, meu querido e minha querida, não fique abatido, não fique desanimado, não fique desesperado com as lutas, as prisões, as coisas, as circunstâncias ruins que acontecem na tua vida. Quem sabe Deus, a partir desse lugar de dor, de lágrima, de dificuldade, não vai gerar algo poderoso na tua vida. Eu creio nisso, de verdade, eu creio nisso, eu creio nisso. Na verdade, nesse texto aqui, a gente pode tirar várias lições de vários lados. A gente pode tirar lições com Paulo, com a atitude de Paulo. A gente pode tirar lições com Onésimo. A gente pode tirar lições também com Filemão, que vai receber Onésimo.
Versículo 12, depois 17 ao 19, diz assim: eu te envio. Paulo, imagina só, o cara te roubou, o cara fugiu, o cara te desonrou, aí um amigo teu te manda uma carta falando: olha, sabe aquele fulano que te enganou? Sei. Sabe aquele que te envergonhou porque os outros olhavam e conseguiu fugir? Sei. Recebe ele para mim. Como assim recebe ele para mim? Recebe na tua casa ele de novo. Mas desta vez não apenas recebe ele. Ele saiu daí como escravo. Ele está voltando como alguém que faz parte da família. Você vai receber ele na tua casa. Como assim? Aí já é pedir demais. Então o apóstolo Paulo, na verdade, ele vai nos ensinar algumas coisas. Ele diz: olha, eu te envio de volta em pessoa. Ele não pediu só para perdoar, não. Ele mandou de volta o problema. Não é que ele disse: olha, perdoa o nosso irmão, ele vai ficar aqui comigo, mas libera esse perdão aí, está tudo certo agora. Não, ele está dizendo: não é libera perdão não, eu estou mandando ele aí para você. Sabe o teu problema? Eu estou mandando a viagem de volta, para o problema ficar com você. Te envio de volta em pessoa, quer dizer, o meu próprio coração. Se portanto, versículo 17, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. Que pedido do apóstolo Paulo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho, escrevo, diz: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então Paulo, eu vejo que aqui nesses versículos ele vai nos ensinar duas coisas, quando ele faz esse pedido a Filemon. E a primeira coisa é óbvia, que ele vai nos ensinar. E eu vejo aqui que ele mostra e demonstra qual deve ser o papel de um cristão. Porque ele está falando com alguém que crê na mesma coisa que ele crê. Ele está mandando uma mensagem para Filemon, que crê na mesma coisa que ele crê, que é irmão na fé. E ele vai fazer um pedido, e esse pedido, na verdade, por trás do pedido, aqui está um princípio ou uma maneira que todo cristão deveria viver a sua vida. E qual é o papel do cristão? Perdoar. Para de falar esse palavrão, pastor. Perdoar esse cara que me fez mal. Perdoar esse bandido. Você sabe o que se fazia com um escravo que fugia? Matava. Então, ao invés de matar, o apóstolo Paulo manda uma mensagem para Filemon e diz: dessa vez você não vai matar, o que você vai fazer é diferente. Você vai perdoar, e você vai acolher, e você vai receber na tua casa como se você estivesse recebendo a mim. Gente do céu, é fácil na igreja, mas obedecer o que a gente ouve na igreja não é fácil não. Pastor, eu quero matar aquele indivíduo. Eu sei, às vezes dá uma vontadezinha mesmo, uma santa, né, de dar uma matada em alguém. Eu sou uma pessoa muito tranquila, de verdade, assim, não me acho uma pessoa nervosa. Eu não sei porquê, tem uma coisa que me irrita, é o trânsito. Acredita? Aquela moto, aos motoboys aqui, me perdoem. Te amo em Cristo Jesus. Te recebo em casa, assim como Filemon recebeu Onésimo. Mas só que você está lá e você não fez nada, te xingando, tá? Eu vou te matar. Eu vou passar com o carro em cima, eu vou bater no teu carro. Às vezes a nossa vontade humana é essa, mas acima da nossa vontade humana, nós precisamos entender, nós somos cristãos. Acima da minha vontade, eu não vivo pela minha vontade, eu vivo por princípios que foram estabelecidos, que estão na palavra de Deus. Eu não faço porque, não é porque eu não estou com vontade, eu não faço porque eu não tenho o que fazer. E eu vejo que perdoar, na verdade, perdoar, a gente não perdoa porque a gente quer perdoar.
A gente não deve perdoar porque a gente está com vontade. Ai, que coisinha linda, deixa eu te perdoar. Vem cá, você me fez tão mal, você me prejudicou, você me lascou lá no trabalho e vem cá que eu estou te perdoando porque eu quero muito. Não, talvez você não queira, mas você precisa perdoar. E apóstolo Paulo vai encorajar Filemão a perdoar. Fala, meu irmão, perdoa ele, sabe por quê? Porque ele fez algo a você quando na verdade ele não era um cristão, ele não tinha tido um encontro com o Senhor ainda, e ele teve um comportamento, uma atitude com você que ele não deveria ter tido. Olha, ele até diz aqui, usa a palavra, ele era inútil, tanto para mim quanto para você. Ele diz, mas agora ele é nova criatura, ele é útil, agora ele mudou de vida, agora ele teve um encontro com o Senhor. Perdoa ele, recebe ele. E aqui eu vejo que o apóstolo Paulo coloca algo que não é apenas para ele, mas para todos nós também. Perdoarmos. Às vezes é tão difícil, mas me chama a atenção aqui algo também, porque claro que a gente sabe que Onésimo agora era nova criatura, ele tinha tido um encontro com Deus, agora Onésimo virou crente, porque o apóstolo Paulo, ele vai ser muito útil para você aí, porque Filemão tinha uma igreja na casa dele, e ele diz, olha, Onésimo vai ser útil para você, ele vai te ajudar, eu queria que ele ficasse comigo, mas eu estou te enviando esta bênção para te ajudar aí. E talvez o que a gente poderia até pensar, bom, maravilha, já que ele converteu, já que ele acertou as coisas, já que agora ele é uma nova criatura, está tudo certo, ou seja, está paga, a conta está paga, agora zerou, né? Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar algo poderoso aqui, porque ele diz a Filemão o seguinte, recebe ele, perdoa ele, mas tem um detalhe, se ele lhe causou algum dano, se ele pegou alguma coisa tua, põe na minha conta. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, querido? O fato de você ter tido um encontro com o Senhor, você não pode achar que você apagou as coisas ruins, talvez que você fez, o dano que você causou na vida de uma outra pessoa. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que não, maravilha, Deus me perdoou. Sim, meu querido, a questão, Deus te perdoou, mas talvez a pessoa não tenha te perdoado. Talvez, sim, Deus limpou o teu passado, a tua história, mas a questão é que talvez você tenha causado algum dano na vida de alguém, e que o apóstolo Paulo está nos ensinando, sabe o que é? Se você causou um dano, você precisa voltar lá e acertar. Diga amém, pastor. Achei que estava liberado depois que entreguei meu coração para Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o fato de agora ele ser nova criatura, não livra ele de pagar a dívida que ele tem. Porque tem crente que é assim, né? Oh, glória a Deus, aceitei, oh Senhor, sabe aquela dívida no banco, Senhor, manda o teu Espírito lá, Senhor, manda os teus anjos naquele banco, passar uma borracha naquela conta aí, e deletar tudo. O Senhor apagou o meu passado, apaga também aquela conta no banco em nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, Deus te perdoa, mas se ficou alguma pendência, vai lá e acerta a pendência que ficou para trás. E o apóstolo Paulo está mostrando e demonstrando um comportamento cristão. O ímpio, o que é que ele faz? Ele vai embora e não olha para trás, não volta para acertar. O cristão não. O cristão volta para acertar. Diga amém. Você fez mal a alguém? Você foi grosso com alguém? Você agiu de uma maneira que não deveria ter agido? Chegou em casa, o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, rapaz, você não tinha que ter falado daquele jeito. Quantas vezes na verdade acontece isso com a gente? Você vai lá e você fala alguma coisa, você age de um jeito, você vira as costas e fala assim, meu Deus, o que eu fui falar, o que eu fiz, que atitude é essa, eu sou cristão, não podia ter feito assim. Sim, e um arrependimento bate no nosso coração, muitas vezes a gente pede para o Senhor, me perdoa. Sim, você está perdoado por Deus, mas a questão é o seguinte, você precisa voltar lá para pedir perdão para a pessoa que você falou mal com ela. Você precisa ir lá e acertar a conta com ela. Essa é a atitude de um cristão. Nós não temos a garantia que nós nunca vamos errar com ninguém. Mas o que na verdade Deus e até as pessoas esperam de nós por sermos cristãos é, se eu errar, eu conserto.
se eu falei algum dia com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, de uma maneira que eu não deveria falar, eu sou humano, eu posso errar. Estava num mau dia, estava nervoso, pastor, falei que não devia ter falado, tudo bem, se arrependeu, pediu perdão, agora vai lá e peça perdão para quem você precisa pedir perdão. Meu amor, me perdoa, meu benzão, meu chuchu, sei lá como você chama ele ou ela, coração, me perdoa, falei de uma maneira que eu não deveria ter falado, ou se eu causei algum dano a alguém, eu vou lá e acerto aquilo que eu causei. Bati no carro da pessoa, pastor, fiz uma oração para Deus, não, oração não. Vai lá e paga a conta, pô. Às vezes a gente espiritualiza tanto, né? Senhor, vai lá nada, vai você. Senhor, vai à frente. Eu acho que o Senhor está falando, eu vou ficar aqui bem paradinho, você que vai. Você que fez, você que arrumou essa confusão, vai lá e conserta a confusão que você arrumou. Eu acho que às vezes o crente acaba ficando meio forgado, achando que Deus vai resolver agora todas as coisas que ele aprontou na vida, enquanto Deus está dizendo, eu vou te ajudar, eu vou te dar sabedoria, eu vou colocar a palavra certa na tua boca, mas você vai precisar pegar o teu pezinho, a tua perninha e ir lá, e falar alguma coisa, e pedir perdão, e reconciliar, e acertar as coisas. Glória a Deus. Eu vejo ligações acontecendo depois desse culto. Eu vejo pessoas abraçando ali no lounge. Eu vejo reconciliação, choro e lágrimas acontecendo depois desse culto. Foi o que Zaqueu fez, foi o que Zaqueu falou. Zaqueu, um cobrador de impostos, ele tem um encontro com Jesus verdadeiro. E a atitude de uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus é essa. Ele tem um encontro verdadeiro e ele foi alguém que tinha ultrapassado, pegado dinheiro de forma indevida, roubado pessoas. E quando ele tem um encontro com Jesus, o que é que ele mesmo diz para Jesus? Jesus vai jantar em sua casa e ele fica tão impactado com as palavras e com a presença de Jesus. Sua vida é mudada. E a Bíblia nem diz que a princípio sua vida havia sido mudada, mas a Bíblia depois fala que houve salvação naquela casa. Sabe por quê? Por conta do comportamento de Zaqueu. Jesus não fez um apelo e falou, Zaqueu, você queres me aceitar? Você não teve nada disso. Não sabemos direito o que aconteceu lá, o papo de Jesus com ele, mas uma coisa a gente sabe, Zaqueu ele fica tão tocado pela presença de Jesus, pelas palavras de Jesus, que ele reconhece os seus pecados, os seus erros. Ele diz, Senhor, olha, eu sei que eu causei mal a algumas pessoas, e se eu causei algum dano na vida de alguém, olha, eu quero dizer para o Senhor que eu vou dar 4 vezes mais, eu vou restituir. Aí Jesus olha e diz para as pessoas, e para Zaqueu que está ali, houve salvação nesta casa, nesta noite. Ou seja, Senhor, eu sei que o meu coração talvez eu já tenha entregue a Ti, mas eu sei que pendências ficaram para trás e eu preciso acertar as pendências que ficaram para trás. Querido, é tempo de não apenas perdoarmos, pedirmos perdão, entregarmos nosso coração a Deus, mas é tempo também de acertarmos as pendências que deixamos para trás. Tem gente que não avança porque tem coisa que está amarrado. Tem gente que a vida não anda porque você deixou algo que você precisaria ter resolvido e não resolveu. E você não consegue caminhar para frente. Versículo 15 a 17, o apóstolo Paulo faz um pedido e na verdade, ele faz um pedido meio que comunicando, meio que dizendo que é isso que Filemão deveria fazer, mas é poderoso o que acontece aqui, porque ele diz, olha, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Que coisa, né? Não era nem por um mesinho, o inimigo voltando para sempre. Não é temporário, para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Maravilhoso o que Deus faz na vida de uma pessoa, porque Onésimo sai dali com uma condição: eu sou um escravo. E depois de ter sido escravo, ele vai ver a sua vida agora como o quê? Como um fugitivo.
escravo e fugitivo. Mas quando ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo apresenta a ele o evangelho de Jesus, ele volta, mas ele não volta mais como fugitivo e não volta como escravo. Agora ele vai voltar como filho, agora ele vai fazer parte da família. E na verdade, querido e querida, é exatamente o que acontece na minha vida e na sua vida. Nós fomos escravos, fugitivos por algum tempo, mas quando tivemos um encontro com o Senhor, Ele nos fez filhos, filhos que se assentam à mesa com o seu Pai, filhos que estão à mesa e comem e ceiam com o seu Pai. Antes escravos, antes não tínhamos direito nenhum, mas agora filhos. João 1,12, mas a todos os que recebeu, quem recebeu Jesus aí no coração? Olha o que o texto diz, deu-lhes o poder, porque não seria possível, eu não poderia tomar a decisão de não, agora eu quero ser filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus, aos que creem em seu nome. João 1,12. Deu-lhes o poder de serem chamados antes escravos. A boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite é, agora você volta não mais como fugitivo, não mais como escravo. Você é filho e você é filha de Deus. Na verdade, quantas coisas nós poderíamos tirar desse texto aqui. A gente podia tirar lições de Filemão, a gente poderia tirar algumas lições de Paulo, a gente pode tirar algumas lições de Onésimo. Partindo para o final aqui, vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela, prazer. Diga para ela, prazer. Onésimo. Prazer. Eis aqui um Onésimo, um fugitivo, escravo, que já fez mal, já causou dano, mas que volta agora diferente. Antes inútil, mas agora útil. Olha que coisa poderosa Deus vai fazer na vida de Onésimo, e olha que coisa poderosa Deus faz nas nossas vidas também. Algumas lições para concluirmos. Você saiba de algo, você não foge de Deus. Ele sabe da sua situação e Ele está trabalhando a seu favor. Você pode fugir das pessoas, você pode tentar fugir de tudo e de todos, mas você não foge de Deus. Está doendo, está difícil, você está preso, a situação está difícil, calma. Estas algemas estão te preparando, gerando algo poderoso para o teu futuro e aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Não deixe, querido, de acertar as tuas pendências. Deus te perdoa, mas aquele que você fez mal a ele, ele não tem amnésia. O Espírito Santo não causa amnésia nas pessoas que você causou mal. Ah, me esqueci. Não, Deus se esqueceu, mas você precisa ir lá e você precisa acertar as coisas. Seu passado, a sua história antes de você ter um encontro com Deus é que você estava preso, cativo, amarrado. O seu futuro, presente, agora daqui para frente na tua vida, é que a partir de hoje você é filho, você é filha, você se assenta à mesa e Deus tem coisas grandiosas para fazer na tua vida e através da tua vida. Talvez a coisa que mais me encanta nesse texto, e por isso que eu coloquei o título da mensagem, a tua história não precisa terminar assim. É porque a história começa com um homem que era inútil, mas ela termina com um homem útil. É o que Deus faz na vida de um ser humano. Olha, você talvez não servia para muitas coisas, talvez você não tinha um destino e um futuro maravilhoso. Talvez no dia que você chegou aqui, a tua história para trás, ela era toda quebrada, toda destruída. Mas o maravilhoso é que quando nós temos um encontro com Deus, aquilo que era inútil, aquilo que talvez não servia para nada, Deus pega, Deus quebra, Deus molda, Deus faz de novo, e de algo inútil Deus faz algo útil e poderoso que Ele usa para abençoar até a vida de outras pessoas. Não vai ser diferente na tua vida, em nome de Jesus. Onésimo, deixa eu te dar essa notícia nessa noite. Onésimo, deixa eu te dar essa notícia nessa noite. Você não chegou aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Deus
Deus te trouxe aqui, e Ele te trouxe aqui porque Ele está gerando algo poderoso para fazer na tua vida e através da tua vida. Você chegou aqui de um jeito, mas Deus vai transformar a tua história, Deus vai transformar a tua realidade, e de inútil você vai ser útil nas mãos de Deus e abençoar a vida de pessoas em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Fica de pé no teu lugar.